Olá a todos, é um prazer estar nessa colaboração entre a Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec de Viena, Áustria, e o Instituto Espírita Amigo Germano para falar sobre o aborto. Hoje vamos abordar um assunto que toca ao nosso coração e ao de, certamente, todas as mulheres, aos pais, às mães. É uma discussão que se faz muito necessária na nossa sociedade, em particular sobre o direito à vida, o que pensar sobre esse tema e como analisar esse tema tão profundo e cujas implicações atingem não somente um par de pessoas, mas uma família, a sociedade e o direito à vida daquele que ainda não chegou. Então, vamos fazer essa reflexão sobre o ponto de vista da doutrina espírita, cujo tríplice aspecto amplia a nossa visão da vida, porque integra aspectos científicos, filosóficos com a ética e a moral cristã, conforme o mestre dos mestres, Jesus, ensinou e viveu. Então, gostaria de fazer uma pequena recapitulação sobre o que o Espiritismo ensina a respeito à vida e ao aborto. Então, o que é a vida? Nos perguntamos todos. A ciência não explica o que é a vida, mas a vida, ela está em torno de nós de várias formas, desde a borboleta que voa de flor em flor, as abelhas, desde os animais que vemos na natureza, as árvores, os pássaros e nós, os seres humanos que convivemos com toda essa natureza na Terra. A vida é tudo isso, mas ninguém define exatamente o que é a vida. A nossa mentora espiritual, que gostamos de chamar assim, porque é mentora de muitos neste momento na Terra, Joana de Ângeles, ela fala através da mediunidade de Divaldo Franco, no livro Vida, Desafios e Soluções, que o milagre da vida é muito mais complexo e por isso mesmo o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador que a elaborou e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos e variações. Então nós vemos que vamos encontrar a vida na natureza, naquilo que o Pai, o Criador, nos proporcionou como um presente para uma morada onde vamos, nesta terra, aprender, experimentar, experienciar e crescer, porque acreditamos e sabemos que nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, semente dessa inteligência divina que é Deus, somos fadados a conhecer as leis que regem a todos nós e que nos fazem viver de modo mais harmônico, ou que vão nos fazer viver de modo mais harmônico um dia sobre essa terra e sobre outros planetas que talvez nos acolherão no futuro, onde vamos viver em harmonia com a sua criação. Até lá estamos aprendendo. E nesse aprendizado de vida, nesse aprendizado de viver em harmonia com a criação, vamos nos desenvolvendo em inteligência e também em conhecimento da lei maior, que é a lei de amor. Então, o fenômeno da vida, ele é um fenômeno dos mais controversos, tanto na ciência, na filosofia, como nas religiões. Nós entendemos que sem o espírito não há vida. Então, o mistério da criação da vida continua, apesar da biologia já ser estudada. Agora, vamos pensar um outro aspecto. Sabemos que a vida está aqui. Sabemos que estamos vivos. Qual é o valor que nós damos a esta vida? Durante esse período de pandemia, já mais de 11 meses, vamos entrar no 11º mês da pandemia,
com todo cuidado, com todas as observações e as reflexões que ela nos proporcionou nessa vida bastante reclusa que temos no momento, qual é o valor que nós damos à vida? Será que é só o valor material? O dinheiro que o nosso trabalho proporciona? Ou será que são as vibrações do futebol, as vibrações da música, das artes? Ou será que é o amor que nós temos pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos netos, por aqueles que nos acompanham na vida, o nosso companheiro? Conta-se que um dia um homem morreu e foi para o céu. E encontrou com Deus. E curioso, ele perguntou: Deus, quanto vale um centavo para o Senhor? E Deus respondeu: $1.000.000. E o homem perguntou: Deus, quanto vale um minuto para o Senhor? E Deus respondeu: 1.000.000 de anos. Então, o homem entusiasmado perguntou a Deus: Deus, pode me dar um centavo? E Deus respondeu: espera só um minuto. Então, assim é a vida. Esse minuto em que vivemos aqui na Terra, 80, 70, 100 anos, aqueles mais agraciados com a vida, vale quanto? Talvez um minuto na eternidade divina. Mas esse minuto é um minuto em que nós precisamos aproveitar, em que nós temos tudo às nossas mãos para aprender a experienciar a vida, a deixar o amor que existe dentro de nós sair para fora, em caridade, em palavras, em amizade, em tudo que nós temos ainda que aprender nesta vida. Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele resume a doutrina em uma frase: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então Kardec nos vem ensinar que nós precisamos, que o conhecimento é a ferramenta para enfrentar a vida, que nós estamos nascendo, vivendo, morrendo na carne e renascendo novamente com uma outra oportunidade de progredir e de aprender. Essa é a lei divina. Com isso, Kardec também nos traz, nos seus ensinamentos, a fé. O que é a fé? A fé para Kardec é uma fé raciocinada. É a fé que nós desenvolvemos ao longo das nossas múltiplas encarnações, unindo o conhecimento que nós temos à razão. Então, nós acreditamos em Deus porque nós vemos Deus na natureza. E a cada milagre, entre aspas, que nós vemos surgir à nossa frente, nós analisamos com essa razão que já temos dentro de nós, com o raciocínio, com a inteligência. Então, a cada experiência de vida, nós também precisamos analisar com essa fé raciocinada. Temos a confiança no Pai Divino, em Deus, mas temos também os mecanismos para superar os desafios que a vida nos dá com a fé e com o raciocínio, não nos deixando levar pelas tristezas, pelos desânimos que parecem às vezes insuperáveis, mas aí colocando a fé num dia melhor, na bonança. Por quê? Porque depois da tempestade vem a bonança. Assim como depois da morte vem a vida no espírito, a vida verdadeira, de onde partimos um dia, e depois vamos retornar aqui na Terra. Então, dentro desse contexto é que nós vamos analisar o aborto, porque é desse contexto que a vida existe. Então, eu me pergunto, temos, e pergunto a todos, temos o direito de negar a vida a alguém? Qualquer um que raciocina vai dizer jamais, não temos, porque reconhece a vida no ser humano que está ao seu lado. Mas será que aquele ser que está sendo formado também não é uma vida? Para nós é, porque já na primeira divisão celular
como existe a influência do espírito que vai renascer e de todos aqueles espíritos que estão junto a ele esperando que ele nasça, a família, a constelação familiar, principalmente, é claro, o pai e a mãe, os futuros pais e mães, que estão contribuindo com a sua herança biológica, com o óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, para a vida existir. Então, Kardec, na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos da codificação qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E os espíritos respondem: o de viver. Porque por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência temporal. Então nós vemos que os espíritos são muito claros na sua visão de mundo espiritual, na sua visão maior, porque os espíritos da codificação não eram um espírito qualquer, havia um time, um grupo coordenado pelo Mestre Jesus, por aquele que se denominou o Espírito da Verdade, para trazer esses conhecimentos ao homem, à humanidade do século XIX, para que se desse um salto quase quântico no nosso entendimento de que nós não somos somente o ser que vive aqui por 80 anos, 50 anos, 100 anos, mas nós somos um ser imortal. E nesse planejamento de ser imortal, a vida é um direito. É o direito de nascer, é o direito daquele ser estudar, se conhecer, conhecer o mundo, o direito de trabalhar, o direito de se relacionar com o pai, com a mãe, com a família que o vai criar, o direito de amar-se e de amar, o direito também de perdoar e o dever de perdoar e o direito de ser perdoado, o dever de compreender, aprender a compreender e o direito de ser compreendido. Tudo isso nós vamos exercitar na nossa vida, uma oportunidade de crescimento em que não pode ser retirada de cada um. Kardec, ele pergunta aos espíritos em que momento a alma se une ao corpo, porque é uma pergunta que todos nós nos fazemos. Quando a alma se une ao corpo? Porque é determinante desse estudo e dessa compreensão do que é o aborto. Se sabe hoje, não só pela biologia, mas também pelos ensinamentos espirituais. A biologia não nos diz que a alma se une ao corpo na concepção, mas a biologia já nos mostra, e podemos achar os filmes na internet de médicos que filmaram os fetos dentro da mãe, da gravidez, naquele aconchego do útero materno, e que chega numa operação, a pegar o dedo do médico como a pedir-lhe a vida. Se nós olhamos, o feto de um mês já é praticamente completo. Mas os espíritos, na pergunta 44, respondem a Kardec, 44 do Livro dos Espíritos, respondem a Kardec muito claramente. Eles dizem que a união começa na concepção, mas só é completa na ocasião do nascimento. Ela se completa no nascimento, ela se prolonga com a ajuda dos espíritos amigos até os 7 anos de idade, quando o espírito está livre para seguir o seu caminho. Até lá ele é orientado, como nos diz também o benemérito Chico Xavier, espírito André Luiz, nos contando as suas vivências no mundo espiritual e nos ensinando o que é a vida espiritual. Como também nos ensina Viana de Carvalho, através da mediunidade de Divaldo Franco. Desde o instante da concepção, dizem os espíritos a Kardec, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, uma energia, a energia perispiritual, que cada vez mais vai se apertando. O que eles querem dizer? Que esses laços energéticos vão cada vez mais se fixando. O corpo ao perispírito do espírito encarnante, que vai se adaptando ao nosso corpo. E até o momento em que a criança dá à luz, quando o perispírito já está formado.
Então, nós vamos ver que o espírito já está ligado no momento da concepção. Aliás, ele já está preparando-se para encarnar muito antes. Às vezes, se reunindo com a mãe, com o pai, futuro pai e a mãe, muito antes do nascimento, com o auxílio dos espíritos abnegados que o protegem e que o guiam, para que essa conjunção pai, mãe, futuro filho seja harmônica, para que os problemas sejam minimizados, aquela alma seja aceita. É claro que existem muitos casos, né? Não vamos os casos em que esse espírito não é aceito, que a mãe se nega a recebê-lo, ou que não há ainda por parte do espírito uma vontade de encarnar e ele por medo recusa-se a reencarnar. Então podem ocorrer os abortos espontâneos. Queremos falar desse aspecto do aborto provocado, porque o aborto espontâneo ele tem outras razões, tem várias razões. O aborto espontâneo, como já dissemos, ele pode ser um retrocesso do espírito encarnante, pode ser uma inadaptação do perispírito ao perispírito da mãe, que o renega inconscientemente por lutas do passado. Não é consciente, inconscientemente. E pode ser também outras causas. O espírito vai chegar com severas deficiências, porque no mundo espiritual estava com deficiências perispirituais, e aquele corpo que não consegue ainda recebê-lo precisa ser modelado, um novo perispírito mais sadio ser modelado. Então ocorre também um aborto espontâneo natural. Sob o ponto de vista médico, existem várias causas para esse aborto espontâneo natural. Alterações cromossômicas, uterinas, quedas no nível de progesterona, alterações nos hormônios tireoidanos, doenças virais, bacterianas, doenças imunes e o consumo de drogas. Esses abortos espontâneos ocorrem, mas, como eu disse, não é o aborto espontâneo, é um aborto natural, é uma ocorrência das leis divinas, das leis de causa e efeito, geralmente. Mas não é o problema maior que queremos definir. Nesse aborto natural, não temos influência, mas como mulheres, nós damos a palavra de receber ou não um espírito. Como damos essa palavra? De acolhê-lo no nosso corpo ou de rejeitá-lo no nosso corpo, através de um aborto. As leis já começam a permitir o aborto em vários países. Não vamos aqui discutir as leis da terra, a justiça da terra, a justiça civil, porque não cabe a nós. Queremos discutir as leis divinas. E sobre as leis divinas, novamente ao Livro dos Espíritos que vamos recorrer. Se existe uma definição, uma união, definitiva entre o espírito com o corpo, desde o momento da concepção, e os espíritos nos dizem que sim, na pergunta 345 do Livro dos Espíritos, e dizem que essa união só pode se romper por vontade do espírito, se esse recua diante da prova que escolheu. E também pode se romper, é claro, por inadequação dos laços que os prendem. Então, o aborto na visão espírita é também considerado o aborto espontâneo na visão espírita, assim como é considerado o aborto provocado, e nós vamos chegar lá. O aborto espontâneo, dizem os espíritos, geralmente a causa são as imperfeições da matéria. Pergunta 346 do Livro dos Espíritos. Olhem lá para conferir. Agora, o aborto provocado é um pouco mais complicado, né? Porque o aborto provocado, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, com a psicografia de Chico Xavier, lá na página 33, quando ele fala sobre a gestação frustrada,
Ele diz que há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez, de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida ante o destino. Então, aqui podemos ver por dois casos. Aquele caso que a mulher se recusa inconscientemente e o caso em que a mulher se recusa e pede o aborto. Nesse aborto provocado, em que a mulher se recusa à gravidez, seja porque foi forçada a fazer o aborto, e aí a questão da responsabilidade é uma outra questão, ou seja, porque ela mesma decidiu. Mas, geralmente, a decisão nunca é somente da mulher. A decisão é dos dois. É do companheiro e da gestante. Ou é dos pais da gestante, quando a gestante é uma adolescente. Ou é da sociedade que a obriga a fazer um aborto. Então, como é a questão da responsabilidade, é uma questão muito mais difícil de responder, que deixamos nas mãos divinas. Mas a responsabilidade é dividida. A responsabilidade de quem pratica o aborto, de quem faz o aborto, de quem induz ao aborto. Porque naquele momento em que foi decidido pelo aborto, é uma vida que deixou de viver. Não vou trazer imagens, existem imagens dolorosas de ver na internet de abortos, o aborto provocado em que o feto, já com pernas, mãos, pezinhos, mãozinhas, bracinhos, é totalmente decelerado pelos médicos na retirada por sucção ou por outros mecanismos. Não vamos aqui discutir os casos específicos da gravidez, mas queremos trazer uma visão, a visão espírita, na pergunta do Livro dos Espíritos 359. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Esse é o caso em que os espíritos nos dizem que é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar-se um ser que existe. Então se salvaria a mãe e se deixaria a criança que ainda não saiu à vida. Se o aborto é um crime na visão divina, na visão espírita, a pergunta anterior, 358, nos põe a refletir. Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os espíritos dizem: há sempre um crime quando transgrides as leis de Deus. E a lei da vida é a maior delas. E eles continuam: uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida uma criança antes do seu nascimento. Vejam bem, eles não falam feto, eles falam uma criança. E continuam: por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Por isso que essa pergunta vem antes daquela que nos dá a exceção, que é quando a vida da mãe está em perigo. Deixamos aqui, então, para a reflexão de todos, essa visão do aborto, na visão espírita, que não abrange todos os aspectos da vida do feto, da vida da mãe, da grávida, porque existe entre esse ser que está se criando e a mãe uma interpenetração de fluidos, como nos esclarece Emmanuel sobre a psicografia de Chico Xavier em O Consolador, dizendo que essa interpenetração de fluidos é natural e que ocorrem fenômenos sutilíssimos, que não entendemos nessa perfeita integração perispiritual, campos energéticos que interagem
o amor da mãe, a esperança de uma nova vida daquele que está encarnando, o amor do pai, que se dirige àquele ser que está ali, o amor dos irmãos, dos avós. Tudo isso faz uma constelação familiar já antes do nascimento, se estão todos conscientes. Então era isso que nós queríamos dizer sobre o aborto e alertar também sobre as consequências. Quais seriam as consequências para aquele que foi impedido de viver? Joana de Ângeles, em Vida, Desafios e Soluções, sobre a psicografia de Divaldo Franco, nos diz que ninguém foge da própria consciência, que é o campo de batalha onde se travam as lutas de reabilitação ou os enfrentamentos da regularização de atitudes malsãs. Então, as consequências do aborto são em ambas as partes. Para o espírito que não conseguiu encarnar e que precisa perdoar, para aquele que provocou o aborto, ou aqueles todos envolvidos no aborto, que precisam se perdoar e se responsabilizar. E se o espírito que vai encarnar não perdoa, a consequência é a obsessão, que às vezes traz consequências danosas por muitos e muitos tempos. Os desequilíbrios energéticos, psíquicos e emocionais, as distonias energéticas, massas fluídicas no perispírito da mãe, por aquela culpa e por a ligação perispiritual que permanece ali, provocando talvez futuras doenças que só vão ser eliminadas numa outra reencarnação futura. E outras, as infrações, as leis divinas, as leis morais, os ódios, os ressentimentos entre aqueles espíritos que se criam quando havia uma oportunidade de amar e não de odiar. Agradecemos a oportunidade, lembrando sempre que a vida começa na concepção e que a vida é um dom muito grande. No meio dessa pandemia, queremos viver. Não vamos tirar a vida de alguém. Vamos deixar que esse também viva. Um abraço a todos e obrigada pela oportunidade de reflexão. Agradecemos àquele que nos orienta hoje, o Mestre, Jesus, o Mestre de todos.